Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero falar sobre a abominação desoladora ou o abominável da desolação, ou ainda, como algumas bíblias traduzem, o sacrilégio terrível. Eu quero ler os 3 textos que fazem menção a essa abominação desoladora que se encontram no livro de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 27 diz o seguinte: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, ou como algumas bíblias traduzem, a abominação desoladora, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. O segundo texto que eu quero ler com vocês se encontra em Daniel 11:31, que diz o seguinte: e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Tá? Abominação desoladora, sacrilégio terrível, são as mesmas expressões. E o terceiro texto que eu quero ler com vocês, ele se encontra em Daniel 12, versículo 11, que diz o seguinte: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Estas são as 3 menções no livro de Daniel que falam sobre o sacrilégio terrível, essa abominação desoladora ou abominável da desolação. Então nesse vídeo eu quero tentar responder 2 perguntas. A primeira, o que é a abominação desoladora ou o sacrilégio terrível? E a segunda, ela já aconteceu ou ainda vai acontecer? Para responder essa pergunta, eu quero primeiro fazer o uso do dicionário para vocês entenderem o que significa abominação, o que significa desolação e o que significa sacrilégio terrível. Primeiro, abominação significa aquilo que merece ser abominado, o que é detestável, tá? Então, quando fala do abominável, está falando daquilo que é detestável, ou aquilo, alguma coisa ou alguém. Quando fala de desolação, está falando sobre destruição arrasadora, ruínas, devastação, sobre o estado ou condição de um lugar que foi devastado, tá? Despovoado. Então isso é desolação, lugar que ficou devastado, despovoado, desolado. E a terceira palavra, o que é sacrilégio? Sacrilégio é a profanação de um lugar, de um objeto ou de pessoas que apresentam um caráter sagrado, um caráter santo. Quando Daniel fala sobre o abominável ou a abominação, ele está falando de alguma coisa abominável, detestável. E quando ele fala desoladora, está falando que causará uma devastação, um despovoamento, tornará um lugar deserto. Quando algumas bíblias traduzem como sacrilégio terrível, ele está falando sobre a profanação de um lugar, que isso pode ser o templo para quem entende dessa forma, pode ser objetos ou pessoas de caráter santo e sagrado, como alguns também entendem. Por isso, quando falamos de a abominação desoladora, ou abominável da desolação, sacrilégio terrível, estamos falando de alguém que merece desprezo e que causará um despovoamento, uma devastação. Ele profanará aquilo que é santo, independente da sua visão, se você acredita que seja o templo, seja um lugar sagrado ou que sejam as pessoas com caráter santo, mas ele vai profanar esses lugares. Porém, a primeira pergunta que eu fiz, o que é essa abominação desoladora ou esse sacrilégio terrível? A verdade é que Jesus faz menção sobre esse texto de Daniel. E quando Jesus fala sobre Daniel, ele vai dizer o seguinte em Mateus 24, versículo 15, o seu discurso escatológico. Quando, pois, virdes que a abominação desoladora, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. O que Jesus está falando é que no tempo do fim nós veríamos essa abominação desoladora e nós precisaríamos ler o profeta Daniel para entender o que era. Quem lê, entenda. Porém, Mateus, que é quem registra esse discurso, ele está escrevendo para o povo judeu que tinha contato com o livro de Daniel e entendia essas expressões. Quando nós vamos ver Lucas, capítulo 21, também falando sobre o discurso escatológico,
Lucas era grego, estava escrevendo a gentios. Então Lucas agora ele vai ler o profeta Daniel e ele vai entender, ele vai interpretar. E na hora de fazer o seu registro ele já não usa essa expressão abominação desoladora. Pelo contrário, ele já traduz para os seus leitores que não tinham o mesmo conhecimento do profeta Daniel. E Lucas vai traduzir essa abominação desoladora da seguinte forma. Lucas 21, versículo 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Lembra? Abominação desoladora com chegada à sua desolação. Se vocês continuarem lendo os dois textos, tanto Mateus como Lucas, no versículo seguinte os dois vão falar: quando vocês virem isso, quem estiver na Judéia não volte, quem estiver no campo não entre na cidade, quem estiver no eirado não desça. Ele está falando: fujam para os montes, porque são terríveis aqueles dias, serão dias de juízo. Os dois evangelistas estão falando da mesma situação, o mesmo discurso escatológico, mas Mateus usa a expressão usada e conhecida pelo povo judeu, abominação desoladora. E Lucas, ele traduz para o seu público da forma que ele entende ao ler. Ele está falando sobre o cerco. Por isso a grande pergunta é: o que é esse abominável da desolação ou essa abominação desoladora? A verdade é que nós vamos compreender através de uma análise que essa abominação desoladora trata-se do surgimento do anticristo, que fará cessar o sacrifício e a oferta e que vai profanar o lugar santo. Tá? Então, trata-se do surgimento do anticristo com os seus exércitos, com aqueles que os seguirão. E este é o abominável da desolação, ou a abominação desoladora. E quando se trata sobre o sacrilégio terrível, como algumas Bíblias traduzem, está falando sobre o que ele vai fazer. Ele vai profanar aquilo que é santo no tempo em que ele surgir. E aqui entra o famoso questionamento: o que é que ele vai profanar com seus exércitos? Ele vai profanar um futuro templo que será reconstruído pelos judeus, porque eles têm esse desejo, eles têm esse intento, ou ele vai profanar pessoas, tá? Pessoas de caráter santo. A verdade é que eu já comentei no vídeo anterior a minha posição. Eu entendo que quando fala sobre fazer cessar o sacrifício e a oferta, ele não está se referindo à oferta e o sacrifício que era feito na velha aliança. Não está se referindo a profanar o templo como ele era na velha aliança. Eu entendo que quando se fala de profanar ou de sacrilégio terrível, está falando não de templo, não de lugar, não de objetos, mas está falando de pessoas com caráter santo. E a verdade é que esta visão ela está completamente alinhada com a nova aliança, onde a Bíblia diz que nós é que somos o templo do Espírito Santo. É em nós que o Senhor hoje faz morada. Nós é que somos os santos, o povo eleito, o sacerdócio real do Senhor. Nós que oferecemos hoje sacrifícios espirituais para o Senhor. E isto também está alinhado com as profecias do Velho e do Novo Testamento, que dizem que ele perseguirá o povo santo e vencerá eles, que os santos serão entregues nas suas mãos por 1260 dias, 3 dias e meio, 42 meses, metade da semana. A verdade é que todos esses textos eles mostram pra gente que a igreja, os santos serão perseguidos, muitos serão levados cativos, outros serão mortos. Então eu acredito que quando fala sobre o sacrilégio terrível, não está se referindo a profanar um templo físico que os judeus intentam e desejam reconstruir, mas se trata sobre profanar o nosso corpo, o corpo dos santos que não negam a Cristo, porque este é o templo do Espírito Santo, o templo da nova aliança. É este templo que será profanado, que será desolado. É sobre este templo que acontecerá o sacrilégio terrível, a profanação de um lugar, de pessoa de caráter santo. A segunda pergunta que eu fiz é a seguinte: isto já aconteceu ou ainda vai acontecer? A verdade é que nós temos 3 linhas de interpretação e de compreensão acerca do cumprimento destas profecias. Existe uma primeira linha que entende que esta profecia da abominação desoladora, ela se cumpriu 150 anos antes de Jesus, com o surgimento de um personagem na história chamado Antíoco Epifânio. Porque ele adentrou no templo de Jerusalém,
ele ergueu uma estátua ao seu deus grego chamado Zeus e sacrificou um porco. Ele profanou o lugar. Isto foi chamado de o sacrilégio terrível. Isto também foi chamado de a abominação desoladora, tá? Quando Antíoco Epifânio profanou o lugar santo. Porém, existe um segundo grupo que entende que essa profecia não cumpriu-se em sua plenitude na pessoa de Antíoco Epifânio. Entendem que esta profecia, embora Antíoco Epifânio possa ser uma figura, ainda assim ela veio ter o seu cumprimento exato apenas no ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque o próprio Jesus, ao fazer menção sobre a abominação desoladora, ele diz: quando vocês virem, e não aquilo que vocês já viram. Então eles jogam para frente de Jesus e não para aquilo que havia acontecido antes dele. Quando Tito, com seus soldados provincianos, formados por árabes, sírios, egípcios, eles invadiram e cercaram Jerusalém. E durante esse cerco, que durou cerca de 4 anos, eles profanaram o templo, empilhando ali cadáveres, matando pessoas, saqueando os objetos que eram tidos por sagrados, por santos. Então ali aconteceu e se cumpriu essa abominação desoladora, este sacrilégio terrível. Porém, agora eu quero compartilhar o meu parecer. Eu entendo que isso não se cumpriu nos dias de Antíoco Epifânio, porque o próprio Jesus ele vai jogar isso para frente dos seus dias, quando ele diz: quando vocês virem, e não aquilo que vocês já viram. Então eu creio que, embora Antíoco Epifânio possa ser uma figura que aponte para o anticristo, possa ser a sombra daquilo que ainda vai se manifestar, esta profecia não se cumpriu plenamente nos dias de Antíoco Epifânio. Também não creio que se cumpriu em sua plenitude nos dias do cerco no ano 70 depois de Cristo, com Tito e os seus exércitos de soldados provincianos. Por quê? Porque a profecia de Daniel, ela afirma que esse governante que virá, ele terá que fazer uma aliança com muitos, inclusive, segundo a compreensão da maioria dos escatologistas, também com o povo judeu. Ele terá que fazer uma aliança e no meio da aliança quebrar esse acordo. E a verdade é que nem Antíoco Epifânio entrou em aliança com o povo judeu e muito menos Tito, né, com os seus exércitos, entraram em aliança que foi quebrada depois de 3 anos e meio. Então esta profecia não teria o seu cumprimento exato em nenhum dos dois. Até porque as profecias elas fazem menção de que depois que a aliança for quebrada, né, haverá então o cessar dos sacrifícios contínuos, das ofertas, das oblações. E então durante 1290 dias, e então ali vai ter um marco de algo que tem que acontecer. Até porque quando Daniel fala sobre essa última semana, que ele fará uma aliança e no meio da semana essa aliança será quebrada, o texto também vai mostrar que durante um espaço de 3 anos e meio, ou seja, um período de 3 tempos e meio, 42 meses, 1260 dias, durante esse período, o texto vai dizer que o sacrifício contínuo, a oferta será tirada e depois, no final, terá que se cumprir tudo aquilo que Daniel listou, né? Dar fim aos pecados, ungir o Santíssimo, dar fim às transgressões, cumprir a profecia. Então nós precisamos entender que todas as coisas listadas por Daniel no final dessa semana tem que se cumprir. E a verdade é que nenhuma destas maravilhas listadas por Daniel se cumpriram nem nos dias de Antíoco Epifânio e nem logo após terminar o cerco no ano 70 depois de Cristo. Então, o primeiro motivo pelo qual eu acredito que esta profecia da abominação desoladora ainda não se cumpriu, mas que ela vai se cumprir num futuro adiante de nós, eu acredito que um futuro até muito próximo, é porque nenhum dos dois entraram em aliança, fizeram essa aliança de 7 anos e que no meio dela seria rompido. E o segundo motivo, porque depois dessa aliança ser rompida, nós precisamos entender que passado essa outra metade da semana, onde o sacrifício e a oferta serão cessados, precisam se cumprir todas as profecias das quais Daniel relatou que se cumpririam no final das 70 semanas. E não se cumpriram nesses 2 eventos de Antíoco Epifânio e nem no ano 70 depois de Cristo com Tito. O terceiro motivo pelo qual eu acredito que essa profecia ainda há de se cumprir é porque Jesus, no seu discurso escatológico, ele diz: quando vocês virem a abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel,
logo em seguida ele diz, porque haverá uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. Jesus conecta a abominação desoladora com a grande tribulação. E logo em seguida ele ainda faz outra conexão, porque ele diz, imediatamente após a tribulação daqueles dias haverá sinais. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então se verá o sinal do Filho do Homem vindo das nuvens com poder e grande glória. O que o texto está dizendo para nós? Ele está conectando a abominação desoladora com a grande tribulação e a grande tribulação com os sinais que imediatamente após acontecerão. E nós precisamos admitir que depois da tribulação que o povo judeu passou no cerco feito por Tito e os seus exércitos, não houve sinais no sol, não houve sinais na lua, não houve sinais nas estrelas, não houve os sinais no céu, dos quais a Bíblia diz que acontecerão imediatamente após a tribulação. Então fica muito claro que, embora Antíoco Epifânio, Tito com seus soldados provincianos, eles possam até ser figuras que aponte para como será o cumprimento, eles ainda não eram a realidade, o cumprimento exato dessa profecia. E isto porque em nenhum deles nós vimos a aliança que seria quebrada no meio da semana. Também porque em nenhum deles nós vimos se cumprir aquilo que Daniel listou, né, no final das 70 semanas de Daniel. E também porque em nenhum dos dois casos houve, após a tribulação daqueles dias, sinais no sol, na lua, nas estrelas, os poderes do céu sendo abalados e a vinda de Jesus acontecendo. Logo, fica claro que, embora essas duas figuras representem e apontem para o tempo do fim, ainda assim essa abominação desoladora ela ainda está para acontecer num futuro à nossa frente. Por isso, estas são as duas perguntas que eu quero compartilhar com vocês hoje. O que é essa abominação desoladora ou este sacrilégio terrível? Eu acredito que se trata do surgimento do anticristo e daquilo que ele com os seus exércitos farão durante o período da grande tribulação. E a segunda pergunta é, isto já aconteceu ou ainda vai acontecer? Como eu acabei de comentar, eu entendo que, embora tenham acontecido tanto no tempo de Antíoco Epifânio como no tempo de Tito, no ano 70 depois de Cristo, eles eram apenas figuras, mas não o cumprimento ainda exato na sua plenitude. Eu entendo que essa profecia ainda vai se cumprir plenamente no tempo do fim, no período que a gente chama de a grande tribulação, a segunda metade desta última semana profetizada por Daniel. Aí sim eu acredito que nós veremos se levantar um personagem que vai cumprir com todos esses requisitos. Ele vai fazer uma aliança, vai quebrar essa aliança no meio da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta, ele será essa abominação desoladora, ele vai causar esse sacrilégio terrível, que, ao meu ver, como eu já comentei, se trata da perseguição do povo santo de Deus, que representa o templo da nova aliança, os sacrifícios espirituais oferecidos debaixo da nova aliança. E, ao meu ver, ainda não se cumpriu plenamente, vai se cumprir num futuro à nossa frente. Então, amados irmãos, esse é o meu entendimento acerca das profecias. Eu quero deixar uma perguntinha aqui no card para vocês. Vocês acreditam que esta profecia da abominação desoladora ela se cumpriu plenamente nos dias de Antíoco Epifânio, nos dias de Tito, no ano 70, no cerco de Jerusalém, ou ela ainda vai se cumprir à nossa frente, durante o período que nós chamamos de a grande tribulação? Deixe aí a sua resposta. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ativa os sininhos para receber as notificações, deixe os seus comentários em amor e não se esqueça de compartilhar o vídeo. Um abração e até o próximo vídeo.